Bem-vindo à oficina Produção de Roteiros para Histórias em Quadrinhos. Eu sou o Bruno Formidável e juntos vamos identificar os principais elementos e algumas dicas para a criação de roteiros. Para termos facilidade na hora de escrever um roteiro para uma história em quadrinhos, é muito importante ler muitos quadrinhos e conhecer seus elementos principais e básicos. Layout de uma página. Esta moldura, mais conhecida como requadro, é um conjunto de linhas que delimitam o espaço de cada cena e constitui o quadrinho. Também pode ter outras formas e tamanhos. Calha é o vão entre um quadrinho e outro e muitas vezes pode ajudar a delimitar o tempo de ação. Quando é mais curta, indica uma ação mais rápida e contínua. Quando é mais larga, indica mais tempo entre um quadro e outro. A narrativa visual dos quadrinhos no Ocidente segue as mesmas normas da escrita padrão, ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Balões simbolizam o ato da fala dos personagens e podem ser desenhados de forma diferente para demonstrar as variações na fala, como uma fala normal, grito, pensamento, sussurro, choro, etc. Sempre seguidos de um rabicho, que sempre aponta para o personagem que está falando. Diferente do recordatório, que é um balão, na maioria das vezes, quadrado sem rabicho, usado normalmente pelo narrador, sendo personagem ou não da história. E também é usado para apresentar pensamentos dos personagens. Muitas das minhas falas, por exemplo, estão no formato de balões de recordatório nesse vídeo. Ambientalização ou plano de estabelecimento. É normalmente usado no primeiro quadro da história para mostrar ao leitor onde está se passando aquela determinada cena. Muito utilizado no caminhar da história sempre que tiver uma mudança para algum local específico e normalmente sempre acompanhado de um recordatório para auxiliar o leitor. Onomatopeias são as representações de sons nos quadrinhos. Sua boa utilização deixa muito bonita e rica o visual de sua história para o leitor. Quebra da quarta parede. É quando o personagem dirige sua fala para o leitor, muito utilizado nos cinemas quando o personagem fala diretamente com a câmera. E basicamente o que estou fazendo agora com vocês. Seu roteiro ficará muito rico sabendo utilizar esses elementos na hora da sua escrita. E com esses conhecimentos básicos, podemos ir para a nossa próxima fase. Tipos de roteiros. Existem basicamente 3 tipos de roteiros para uma produção de quadrinhos: fechado, aberto e semi-aberto. Roteiro fechado, que será a nossa produção, basicamente é a escrita de cada requadro da história, com seus diálogos mais uma descrição da cena detalhada. Roteiro aberto, na maioria das vezes, é um texto corrido de forma narrativa ou prosa, com diálogos de toda a sua história, sem muita preocupação com a diagramação, layout e elementos dos quadrinhos. Roteiro semi-aberto é uma mistura dos dois anteriores, com um texto muitas vezes não sendo uma prosa com diálogo, sendo mais descritivo de forma livre para o desenhista em alguns momentos, na construção da narrativa visual, apesar de muitas vezes ser determinado um número específico de páginas por texto. Dicas para a produção de roteiros. Fidelidade na sua proposta de história, se manter no tema e assunto proposto, seja comédia, ação, educativo e etc. Podendo até colocar elementos de outros gêneros em sua história, mas sem perder e sair do foco principal. Criação de problemas e suas resoluções de maneiras inesperadas, se possível, para realçar a problemática e trama de sua história. Tente instigar e surpreender o leitor. Sempre saber o início e final de sua história ao iniciar o seu texto, evitando em muito a chance de se perder ao longo da escrita. Se coloque no lugar do leitor, pois ele não tem ideia do que se passou na sua cabeça, e tudo tem que estar de forma clara e de fácil leitura. Criar bons personagens que sejam atrativos para o leitor e tenham personalidades marcantes e motivações. Não utilize personagens já existentes por conta de direitos autorais, mas nada impede de uma boa paródia com nomes e visuais diferentes, até como homenagem. Usar clichês como artifício na sua história para auxiliar na trama, de modo que ajude a situar o leitor, podendo criar expectativas e surpresas. Cativar o leitor com um bordão de um personagem, deixando uma marca na sua história em vários momentos. Seja coerente em sua história, sabendo apresentar seus propósitos e seja direto, sem muita enrolação. Trabalhe com o necessário para a compreensão do leitor, sendo objetivo, direto e com
clareza. Elaborar histórias sabendo o que irá acontecer, onde acontecerá, em que local e quando se passa, sabendo situar o leitor. E como iremos montar a nossa revista em quadrinhos? O e-mail para perguntas e pegar o material está aqui na descrição do vídeo. 2 arquivos serão enviados por e-mail. Um com espaço para a descrição de personagens, sejam bem específicos, e outro com um layout pré-definido da revista, com a numeração de cada requadro, para ajudar na organização do texto e desenhos. A partir de todas essas dicas, trabalharemos com uma proposta de roteiro fechado, onde você escreverá e descreverá cada cena. Basicamente, será um texto com diálogos e outro com a descrição da cena dizendo o local e posição dos personagens. Vamos limitar a 4 personagens para facilitar a nossa produção e agilizar a história. Serão 22 requadros no total a serem preenchidos para sua história com tamanhos já definidos e com um espaço para a sinopse da história e nome dos roteiristas. Crie o seu texto já se adequando à quantidade e tamanhos dos requadros. Aqui está um exemplo de como pode ser montado o material para envio. Não esqueça do título da sua história e também uma boa sugestão para a capa. No final da nossa produção, teremos uma revista em quadrinhos em formato PDF com 8 páginas. Agora é com você. Já está pronto para começar a sua jornada como roteirista de histórias em quadrinhos? Lembre-se que somos capazes de tudo, possível e impossível, aqui no mundo dos quadrinhos. O que está esperando? Vamos à obra!